Bem-vindo à última temporada do Resenha dos Tronos. Fala, Calaçar, beleza? Aqui é o Cal para fazer a análise, a Resenha dos Tronos, o programa que deu início a este canal aqui. Fazia tempo que eu não fazia, eu tava com saudade dessa abertura, dessa musiquinha. E talvez seja a última temporada, né? Aliás, eu espero que não seja. Confiamos que terá um spin-off, se tiver um spin-off, então o programa continua. Se não, vamos nos despedir do Resenha. Bom, no começo do Resenha, o que eu e o Guilherme fazíamos? Comparávamos com o livro, então tinha pontos positivos, pontos negativos e diferenças entre série e livro. Mas algumas temporadas isso não era mais possível. Então, no programa de hoje, o que eu tô? Tô na TV, porra. Nesse vídeo, vocês vão ter a lista de pontos positivos, pontos negativos e curiosidades. Talvez algumas coisas que vocês não perceberam durante o episódio. Então, bora lá e eu vou começar com as curiosidades. A primeira cena que eu quero comentar é justamente a primeira cena. A chegada de Jon e Daenerys em Winterfell. Ficou muito bonita e tem um negocinho que ficou meio no ar. Eu achei que a cena estava remetendo ao Bran. E no começo, até reassistir novamente até ontem, eu realmente achei que era do Bran. Mesmo os produtores falando que era da Arya. E depois então eu fui assistir essa cena inteira e fui assistir a cena da chegada do Robert Baratheon na primeira temporada. E realmente essa cena remete mais à Arya do que ao Bran. Principalmente por causa de um motivo. Na cena da primeira temporada, nós vemos a Arya entrando ali no meio do povo e depois subindo meio que numa carruagem, e ela vê o cão de caça, exatamente como nessa cena, que ela tá no meio de todo mundo, ela não sai no meio de todos, né? Tem uma outra criança que faz isso no lugar dela, porém, a primeira pessoa que ela também visualiza é o cão de caça. E mais uma coisa que faz esse paralelo entre as duas cenas é que é a mesma música que toca nas duas cenas, né? A música tema da chegada do Robert Baratheon. Nessa cena da Arya da 8ª temporada, a música ela tá um pouquinho editada, mas dá pra você perceber que é exatamente a mesma música. A segunda curiosidade é, dando continuação nisso, nós temos o Jon encontrando o Bran e ele fala, você é um homem agora. E o Bran responde, quase. Se fosse uma situação normal, quando ele disse quase, qualquer outra pessoa normal estaria querendo dizer, não, eu sou quase um homem, eu sou um adolescente, ainda não sou um homem preparado. Apesar que a adolescência não existia naquela época, podemos dizer assim, né? O conceito de adolescência é muito mais recente. Porém, é isso que dava pra gente entender. Mas o que o Bran quer dizer com isso? É que ele não é um homem, ele é quase um homem porque ele é o corvo de 3 olhos. Ele deixou de ser um homem normal. Ele é quase um homem, ele nasceu entre os homens, mas ele não é mais um homem. A terceira curiosidade é que a série provavelmente colocou um personagem dos livros na série apenas para agradar os fãs. Ou seja, eu estou falando do Harry Strickland, o comandante da Companhia Dourada. Não acredito que ele vai ser mais explorado do que isso, simplesmente usando o seu nome. Porém, para quem lê os livros, foi algo bem legal. A quarta curiosidade é que o soldado Lannister, citado ali entre as prostitutas, o Ed, é o personagem que o Ed Sheeran interpretou em Game of Thrones. O que elas dizem que ficou vivo, mas está sem pálpebra e tudo mais. A besta que o Qyburn entrega para o Bronn matar o Tyrion e o Jaime é a mesma besta que foi usada para matar o Tywin, ou seja, a besta do Joffrey. Aliás, a besta que pertenceu ao Joffrey. Por isso ele fala da certa justiça poética, né? É uma arma que passou pela família inteira de maneiras diferentes. Você pode não ter percebido, mas a série já deu uma solução do problema que vai rolar entre Jon e Daenerys. Ou seja, basicamente, o casamento. Essa ideia surge de Davos Seaworth falando ali com Varys e Tyrion. A única coisa interessante dessa série é que o Varys parece um pouco mais sombrio e ele diz uma frase que é nada dura. Será que ele está falando que nada dura é o amor de Jon e Daenerys? Ou talvez algo pior do que isso, a vida de um deles? Mais uma curiosidade, temos uma referência direto a Jon e Ygritte, naquela cena dos dragões, com o casal ali, que eu vou comentar nos pontos negativos daqui a pouco. Nós temos Daenerys falando ali, chegando numa caverna que não gostaria de sair dali nunca. Isso remete diretamente à cena de Jon e Ygritte, quando eles estão numa caverna, quando eles transam pela primeira vez, e a Ygritte diz que eles não deveriam sair daquela caverna nunca. A oitava curiosidade, caramba, tem bastante hoje, né?
é o Bran esperando um amigo, né? Quando o Sam sai depois da conversa, depois da conversa com Daenerys, ele encontra o Bran, o qual diz que está ali esperando por um amigo. Muita gente pode não ter se ligado, mas o Bran passa a noite ali esperando pelo Jaime Lannister. Esse é o amigo que o velho amigo que ele está esperando. E por último, é mais um debate. Eu vi algumas pessoas dizendo que o Sam é hipócrita, porque ele tá bravo com a Dany por ter matado a sua família, enquanto ele mesmo e o Jon mataram o Olly, que era mais ou menos a mesma situação. Bom, o Sam é hipócrita? Sim, o Sam é hipócrita, assim como todos nós somos hipócritas. A gente tem que lembrar o seguinte, toda dor na gente é a pior dor. Ou seja, o seu problema é o pior problema do mundo. Ou seja, matar a família do Sam é muito pior do que matar a família do Olly. Para o Sam. Isso é a coisa mais natural do mundo. Então não é que o Sam virou outra pessoa e não está entendendo. Não, ele simplesmente é um ser humano e está com um problema, está com uma dor. E nesse momento ele está sentindo essa dor e está soltando da forma que ele imagina que ele tem que fazer. Agora vamos para os pontos positivos. Voltando na primeira cena, a coisa que eu mais gostei foi a tomada de cima de Winterfell, onde finalmente nós vemos toda a Winterfell. E o que mais me chamou a atenção é a árvore coração no canto esquerdo, cara. Como aquela árvore é gigantesca e linda. O segundo ponto positivo que eu gostei muito é o posicionamento tanto da Sansa perante a Daenerys e da Daenerys perante a Sansa. Ambas estão condizentes com seus personagens. Sansa por tudo que passou, pelo histórico que ela tem com a Daenerys, afinal o pai da Dany assassinou o tio e o avô da Sansa, consequentemente da Arya e do Jon e do Bran, ou seja, todo mundo ali. E a Daenerys também está sendo condizente com o passado dela. Muitas pessoas falaram que ela estava sendo prepotente na conversa com o Jon, quando ela diz que a Sansa não precisa ser amiga dela, mas tem que respeitá-la como rainha, senão isso condiz com o que a Dany está fazendo. Afinal, a Dany conquistou toda a Baía dos Escravos através de violência. Aqui ela está dando uma chance para a Sansa, por ela ser irmão do Jon Snow. Ela poderia simplesmente chegar com os dragões, tocar fogo em tudo e pegar um negócio pra ela. Ela tá tentando ser o que ela é, ou seja, demonstrar força, sem abusar do poder, afinal, ela quer agradar o Jon Snow. Mais um ponto positivo também faz referência a Sansa. Esta realmente aprendeu a jogar e na conversa dela com Tyrion, ela demonstra toda a sua perspicácia ao falar que Tyrion, você realmente acreditou na Cersei? Que ela iria mandar os exércitos? Ou seja, ela sacou que a Cersei não vai mandar ninguém pra ajudar. E depois disso ainda tudo tirou onda com a cara do Tyrion, dizendo que achava que ele já foi o cara mais esperto, mais inteligente de todo mundo. O quarto ponto positivo é aquele que todo mundo estava esperando, o reencontro de Jon e Arya. Mas eu devo confessar que ele não foi tão emocionante, pelo menos pra mim, quanto o reencontro de Jon e Sansa. Carlos, mas por que você está falando isso? Bom, vamos lá. O encontro entre o Jon e a Sansa foi mais inesperado, ou seja, quando o Jon chega até o lugar onde a Sansa está, ele não esperava que a Sansa estivesse viva. Então é algo mais genuíno, é um sentimento mais que toma mais conta dos dois e eles dão aquele abraço. Já entre Jon e Arya, desde o começo do episódio, ele pergunta sobre a Arya. Ou seja, ele está meio que preparado para encontrar a Arya também está preparada para vê-lo. Só que mesmo assim, o encontro é muito bonito. É muito legal de ver como eles se complementam, como eles conversam e como um entende as mudanças que o outro sofreu. Mas o que mais me chama a atenção aqui é que acontece algo que eu imaginei que ia acontecer de uma maneira diferente. Para quem não se lembra, eu disse que eu acreditava que o Jon Snow ia ficar sabendo que é o verdadeiro Targaryen, rei Targaryen, no começo do episódio, iria para a Árvore Coração, sentindo sentimentos confusos, não se achando mais um Stark, e então a Arya chegaria, teria esse reencontro, e isso o faria lembrar que ele é um Stark. Bom, a parte dele descobrir que é um Targaryen não aconteceu dessa forma, né? Acontece no final do episódio. Porém, a parte da Arya tentá-lo relembrar que ele é um Stark acontece. Porque no final, ela abraça e fala, espero que você nunca esqueça disso. O que eu acho que os produtores esqueceram, afinal, eles deixaram o Ghost de fora de tudo até o momento. Mais um ponto positivo é o plano da Cersei. Ela tá ficando cada vez mais esperta e nisso eu tenho que tirar o chapéu para os produtores. Ela consegue enxergar uma oportunidade para usar o Euron
para que ele seja o pai da criança que ela está esperando, do Jaime. E aqui você pode se perguntar, mas ela está grávida mesmo? Até este momento eu também ficava na dúvida se ela estaria grávida ou não. Mas existiram alguns detalhezinhos nessa cena que me fizeram acreditar que realmente ela está grávida. O primeiro é que ela está com um copo de vinho depois de transar com o Euron, e então ela pega o copo de vinho e dá um pequeno golinho, não aqueles goles que ela está acostumada a dar. Logo após isso, o Euron diz que irá colocar um bebê na barriga dela, e quando ele sai, ela olha para o vinho durante algum tempo, e de repente ela deixa o seu semblante mudar, como se ela estivesse se emocionando com a trajetória daquilo que está acontecendo, que o plano dela provavelmente está dando certo, e ela está pensando no filho, que é do Jaime, e o qual ela mandou matar. O fechamento do arco entre Yara Greyjoy e Theon Greyjoy. Primeiro, a ideia que a Yara tem de ir para as Ilhas de Ferro para montar um local caso Daenerys perca o norte. E o segundo é realmente o entendimento desses personagens, mas principalmente do Theon Greyjoy, que agora realmente demonstrou que é um Greyjoy ao salvar a sua irmã, e é um Stark porque ele quer ir para Winterfell para ajudar Jon Snow. Um outro ponto positivo é mais um reencontro, aliás, 2. Arya com o cão de caça e Arya com Gendry. Bom, com o cão de caça, o que eu posso falar? Novamente a interação que a gente viu há temporadas passadas, onde o cão de caça vivia dizendo para Arya que ela teria que mudar se ela quiser sobreviver. E quando ele diz, você é uma vadiazinha cruel, é como se quase ele dissesse para ela, eu te falei que você teria que se tornar dessa forma, você se tornou dessa forma, e é por isso que você está viva. E por último, a conversa dela com Gendry. Se vocês também devem se lembrar que o Gendry, quando descobre, aliás, quando ele conta para a Arya que ele sabe que ele é uma menina, mas ele descobre que ela é uma Stark, ele começa sempre a tratá-la de Lady, e que ele sempre terá que tratá-la de Lady, e ele continua pegando no pé dela nessa temporada, tanto que ela sorri ao se lembrar disso. E por último, eu gostei muito do arco que eles estão abrindo sobre Daenerys. Será que ela é capaz de salvar o povo abdicando de algo ou somente conquistando algo como ela fez até o momento? Como os produtores já disseram que Daenerys não é uma vilã, acho que está muito bem claro que ela abdicaria de seu trono sim, em prol de Jon Snow e do seu povo. Porém, vai ser uma questão muito interessante ela ter que pensar sobre isso. E agora vamos para os pontos positivos. E olha só tem 2, mas 2 que me incomodaram bastante. O primeiro é, onde estava o Jorah Mormont na hora daquela reunião do começo do episódio, que a Lyanna estava ali? Não é o momento perfeito para os dois se reencontrarem? Tipo, tiraram o Jorah Mormont daquele encontro só para ele não ver a Lyanna, para eles fazerem esse reencontro mais pra frente? Isso pra mim ficou meio forçado, eu achava que ele tinha que estar ali nessa reunião também. E o segundo, vocês devem imaginar que é Jon e Daenerys montando dragões. E aqui eu tô tentando deixar toda a minha percepção, toda a minha vontade de lado para criticar essa cena. Vocês bem sabem que eu venho falando há tempos que eu não gostaria que Jon Snow montasse dragões, mas eu imaginava que isso iria acontecer. E torcia para que isso fosse feito de uma forma realmente convincente. O que me deixou bem chateado com isso é que eles iniciam essa cena falando sobre comida. Então Jon e Daenerys vão até os dragões e eles não estão comendo. E de repente eles esquecem o assunto que os dragões não estão comendo e resolvem sair em um passeio romântico. Veja bem, eu não estou criticando a cena, o visual. O visual da cena é incrível. É muito bonito ver a cena dos dragões voando, passando por Winterfell, passando por entre árvores e tudo mais. Visualmente, a cena é linda. Porém, ela ficou fora de contexto. Como eu disse, eu imaginava que Jon Snow iria voar, só que eu imaginei que isso seria feito de uma forma mais dramática, talvez num caso de necessidade, num ataque ao Winterfell, ao qual ele teria que subir em um dragão para conseguir atingir alguma coisa. E não felizes, eles terminam essa cena de uma forma que realmente parece fugir dentro do mundo que foi construído até agora. Que simplesmente um casal que foge para namorar e ainda rola uma brincadeira ali com os dragões. Tudo bem, é engraçado, não estou falando que a cena em si não é legal de se ver. Eu estou tentando analisar ela dentro do contexto de Game of Thrones. E ainda dentro disso, essa cena desconstrói um pouquinho a Daenerys. Como eu falei de ponto positivo, que ela está se mantendo no curso que ela teve durante todos os episódios, aqui ela se perde um pouco. Eu nunca imaginaria Daenerys olhando para Jon Snow e falando, nossa, nós poderíamos ficar aqui mais de 1000 anos. Aliás, eu nunca imaginei ela falando isso para ninguém. Vide que quando ela teve a oportunidade de ficar eternamente com o Drogon e o Rhaego, o seu filho, ela não pensou em ficar com eles e foi embora. Por que raios então essa mulher olhou para uma caverna depois de ter voado em dragões com Jon Snow e, nossa, poderíamos ficar aqui por 1000 anos? Enfim, eu acredito que é por esse tipo de coisa que algumas pessoas não compram Jon e Daenerys. Eu compro esse casal, eu imagino que isso estava previsto desde o começo,
Porém, a forma que algumas coisinhas estão sendo colocadas pelos produtores estão impedindo de algumas pessoas da audiência comprar esse romance. E, novamente, eu acredito que eles tiveram muito mais tempo para se conhecer e se apaixonarem do que, por exemplo, Daenerys e Drogon, que começou com um estupro. Mas a vida é essa, os fatos são esses e a gente tem que aceitar que é assim que está sendo contado. Bom, esses foram os meus pontos positivos, negativos e as curiosidades que eu quis compartilhar aqui com vocês. E você? Concorda comigo? Discorda? Coloca os seus pontos positivos, os seus pontos negativos e se você tem mais alguma curiosidade sobre esse episódio que eu não notei aqui nos comentários. Não esquece de dar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho, aquilo tudo, o papo chato que a gente sempre coloca aqui, mas que é muito importante. Quiser falar comigo, os endereços das redes sociais estão na descrição do vídeo. É isso aí, espero que você tenha gostado. Agradeço a sua paciência e audiência. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!